está de volta e agora eu convido você a participar através do Facebook do programa. Eu já vou entrar aqui, tá? Ou participar através do telefone 0 operadora 11 3337 5886. Agora a gente fala sobre relacionamentos destrutivos. Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Luciene Fogassi, que é psicóloga. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu. Quando a gente fala em relacionamento destrutivo, a gente pode aqui pensar em N situações, mas eu gostaria que a senhora definisse o que é um relacionamento destrutivo. Bom, a gente pode pensar em várias possibilidades, Jaque. Os relacionamentos destrutivos envolvem muita possessividade, controle, ciúmes, insegurança. As pessoas normalmente num relacionamento destrutivo, elas estão em busca de preencher um buraco, aquele buraquinho lá dentro que tem a ver com questões internas dela e não propriamente se relacionar com o outro, ter um elo afetivo com o outro. Como a busca é para satisfação pessoal de questões de insegurança pessoal, ela não consegue olhar para o outro da forma que o amor pede, um olhar de afeto e de compreensão. E aí os relacionamentos ficam muito conturbados por conta disso. A senhora tem algumas características que me faz pensar no perfil dessa pessoa, que a gente tem as duas, né? Tem, vou colocar entre aspas a palavra vítima, da pessoa que está dentro de um relacionamento destrutivo, e tem aquela que às vezes tem essas características, características mais fortes, de possessão, de ciúmes. A senhora pode citar mais algumas dessas características? Sim. Na verdade, assim, a vítima normalmente é aquele que acolhe o que é o possessivo e o exigente, que é o egoísta. Então a vítima é o acolhedor, normalmente ele é o mais masoquista. E o mais egoísta é aquele que é o mais sádico. Erich Fromm, que é um psicólogo, ele fala disso, da relação de afeto onde tem o acolhedor, que é o que quer dar amor, ele não consegue receber, ele consegue dar amor. Por isso ele pode se definir como masoquista. Às vezes ele aceita a dor do outro maltratado. Exatamente. E o egoísta que busca um parceiro oposto do dele, que ele quer receber amor e ele não consegue dar amor. Então ele busca na pessoa características que tem o acolhedor. E aí eles se completam, é um par complementar. E a relação é totalmente destrutiva, porque na verdade um busca complementar a patologia da outra e não o que um relacionamento harmonioso e pleno traz, que é serenidade. A doutora usou a palavra certa, porque ela é psicóloga, ela falou patologia, mas assim, entre nós, um completa a loucura do outro, é isso, não é, doutora? Exatamente, um completa a loucura do outro. Eu sei que a psicóloga não ia falar isso, mas é isso, não era? É assim, mais ou menos isso. Popular. E na maioria das vezes, os relacionamentos funcionam assim, em maior ou em menor proporção, onde um é mais acolhedor e se coloca como vítima, porque ele quer dar amor, então ele suporta tudo, ele tolera a ignorância do outro, o desrespeito do outro. Então o acolhedor, a pessoa que é o acolhedor na relação, ele se coloca como vítima e ele só recebe o que ele, até onde ele deixa, se permite receber de agressão, de briga, de desrespeito. O egoísta, ele só bate na medida em que o acolhedor deixa. Doutora, eu preciso entrar então nessa questão específica. Já que a gente está falando sobre masoquismo e sadismo, eu não quero nem falar somente da questão sexual, mas do dia a dia, destrutivo, do dia a dia de agressão, inclusive agressão física. Exato. A gente sabe que existem N situações, só que às vezes a gente vê, e como isso é repetitivo, uma mulher que está com um homem que bate nela. Ela consegue sair daquela relação. Ela começa a namorar com outro camarada que bate nela também, doutora. Isso. Sabe por quê? Essas pessoas, normalmente, elas têm na sua formação, na sua base, um buraco muito vazio, onde ela acha que o outro que precisa dela vai poder preencher esse vazio. Então ela precisa de uma relação onde o outro precisa dela, onde o outro dependa dela para ela se sentir valorizada. Então ela aceita a possessividade do outro? Ela aceita, ela precisa que o outro precise dela. É uma relação de dependência. À medida em que o outro, à medida em que ela não depende de ninguém para ser feliz e o parceiro não depende dela para viver bem sem a dependência química, alcoólica, seja qual ela for,
essa relação seria saudável, mas ambos não conseguem, porque eles precisam se completar nisso. Ela precisa de alguém que dependa dela, seja com alcoolismo ou com a drogadição. Normalmente, o histórico familiar contribui muito para essa dinâmica, né? Então, acho que a gente pode falar disso também. Vamos falar um pouquinho sobre infância? Sim, por favor, exatamente. doutora. Então, assim, vamos lá na fase do útero. Desde o útero? Desde o útero nós estamos lá, vivendo em plena harmonia, acolhidos por aquele útero que nos acolhe, e de repente nós saímos dali. E o desespero é muito grande, é quase uma sensação de pânico, de medo, de pavor. Quem acolhe? A mãe. A mãe é a primeira que vai acolher, que vai amamentar. Até o primeiro ano de vida, só existe ela e a mãe, numa relação de muito amor e de muito acolhimento, onde ninguém mais faz parte. Ou a mãe ou alguma outra pessoa que faz essa função. A partir dos 2 anos, a criança começa a olhar para o outro, e os pais que não possuem essa relação de dependência vão colocando essa criança para olhar para outras relações. E a criança começa a frequentar a escola, fazer com que as suas necessidades não só se reportem à mãe. Outras pessoas começam a ajudar essa criança a se desenvolver, a caminhar para uma independência. O adolescente até a vida adulta. A pessoa que depende muito do outro, que está numa relação de muita destrutividade, patologia, ela normalmente, nesse período onde ela deveria se libertar dessa mãe, onde ela deveria criar uma identidade, uma identificação com outras pessoas, que não só o relacionamento familiar, pai e mãe, normalmente teve ali alguma coisa que ficou prejudicada, e ela tem muita dificuldade de se desenvolver. O excesso de proteção dos pais pode ser um problema aí? Muito. E aí os pais querem que o filho seja independente, mas eles mesmos no dia a dia não conseguem liberar essa criança para o mundo, para as coisas do mundo. Então, nas suas relações amorosas, vai ter sempre uma sabotagem para a felicidade, para uma relação plena. Porque ele sempre vai idealizar uma relação de como foi com a mãe, e o medo do desamparo, daquele desamparo do nascimento, em que só a mãe pode proteger. Né? O nascimento pode ser frustrante, né? Na verdade, ele é muito traumático, mas na medida em que as coisas vão caminhando no seu curso natural e saudável, isso vai sendo transferido para as outras relações. A questão é que muitas vezes existe aí um comprometimento nesse processo. Doutora, eu queria que a senhora explicasse para nós a respeito dos 2 perfis que a senhora cita para nós, tanto a vítima como o causador, né? Ambos precisam de tratamento, então? Sem dúvida, ambos precisam ir por um caminho de busca de individuação, onde não é um completando o outro. Cada um é uma unidade que juntos vão caminhar numa relação de prazer, e não de um resolver problemas para os outros. Porque a gente tem uma expectativa de que o amor, o elo afetivo, vai resolver os nossos problemas pessoais e interiores. E isso não vai acontecer. A senhora está falando, me dá exemplos de várias pessoas que eu conheço que se casaram porque estavam com problemas na família, estavam com problemas em casa, e falaram, não, eu vou casar assim mesmo que vai dar jeito. E se separaram porque não deu jeito. Porque não deu. Porque deposita tanta expectativa que o outro vai resolver todos os seus problemas. O outro não vai resolver. O que o outro vai fazer numa relação saudável é caminhar junto. Dividir a vida, mas com individualidade, né? Dividir com individualidade, respeitando, né? E o amor, à medida em que ele é sereno, ele não é uma relação destrutiva, onde tem harmonia. No útero a gente vive o ápice da harmonia e da serenidade. Ninguém está mexendo ali. Estamos totalmente protegidos, né? No amor, para desenvolver um relacionamento afetivo, existe muito medo. Então as pessoas sabotam isso. E aí a relação destrutiva se torna uma sabotagem, porque elas têm medo de viver o amor, que na verdade é o oposto
oposto do destrutivo, né? Doutora, infelizmente a gente tem visto na mídia muitos casos, desde sempre a gente vê, e quanto mais a mídia evolui, a internet evolui, mais casos a gente vê de pessoas que acabam matando outras. Eu queria que a senhora falasse pra nós, muitos relacionamentos, tá na cara que eles são destrutivos. Um bate, o outro apanha. Podem resultar em morte, doutora? Claro, podem resultar. Eu acho que o final do final é isso, né? É preciso observar essa relação. Se você percebe que as coisas estão caminhando para um caminho de agressão física, está chegando num limite. O problema é que o acolhedor, ele se sente muito culpado. O acolhedor sofre também? Ele sofre muito, mas ele permite essa agressão. Uhum. Ele permite porque essa posição de vítima traz para ele um sentimento muito bom. Ser vítima faz bem de alguma forma para ele, apesar do sofrimento. Faz bem de alguma forma. E o egoísta precisaria de alguém egoísta. Então aquele ditado, aquela coisa de que os opostos se atraem, é muito perigoso. Porque nessa situação, os opostos realmente eles estão juntos. E a tendência o caminho de morte. Freud já falava que o nosso instinto de morte, ele é muito forte. A gente tem um instinto de morte muito forte, de destruição. Né? Porque tem aquela ideia, na verdade, de que só voltando pro útero materno é que eu vou ser plenamente feliz. E isso não é verdade. Doutora, a senhora falando isso me faz lembrar quantas vezes a gente escuta falar e vê casos interessantes assim. Por exemplo, o fulano namorava a fulana, batia, maltratava e brigavam e terminaram. Aí ele arruma uma pessoa completamente diferente da fulana e começa a tratar bem. Aí as pessoas falam, gente, mas ele é outra pessoa com ela, ele faz tudo que ela pede, ele não briga com ela, ele não sei o quê. É por causa do perfil dessa outra pessoa. Porque provavelmente são duas pessoas parecidas. Não são pares complementares, são parecidos. Os dois são egoístas, os dois querem receber amor. Então os dois vão lutar por isso. Então ele não vai deixar o outro bater, não vai deixar o outro pisar. Os dois são acolhedores, os dois querem amar. A terapia pode nos ajudar a entender que tipo de perfil a gente tem que procurar numa relação, doutora? Ela pode procurar, ela vai fazer uma caminhada no sentido de você perceber como você se relaciona com o seu interior. À medida em que você se conhece e se percebe no movimento das relações, você consegue estar mais satisfeito consigo mesmo, se sentindo mais pleno para viver uma relação de verdade. Doutora, eu queria que a senhora falasse para nós sobre a importância de colocar fim a alguns relacionamentos destrutivos. Às vezes a pessoa se sente muito culpada, a pessoa acha, mas eu já tô há 2 anos, já tô há 3 anos, tenho que continuar nessa relação. Não tem, né? Talvez tenha alguém nos assistindo hoje nessa situação, sim, né, doutora? Sim, sim. Se você tá correndo risco de vida, é hora de você parar. É hora de você parar e procurar ajuda. Eu acredito em recomeços, mas tudo tem um limite, né? Eu acho que quando você chega num momento em que você está sofrendo uma integridade, está sofrendo e está correndo risco de integridade física mesmo, de vida, eu acho que é o momento de correr e pedir ajuda. O sentimento de culpa vai fazer com que você não faça isso. Mas é importante sim você pedir ajuda. Não sei se sair do relacionamento é o melhor caminho, porque a chance de você repetir isso em outro é grande. De repente você tá casado, você já tem filhos, você vai trocar 6 por meia dúzia, daqui a pouco os problemas eles vão se repetir. Normalmente. Às vezes vale a pena. Dá pra consertar uma relação, não dá, doutora? Dá pra você olhar pra relação. Ambos os parceiros têm que estar dispostos a isso, né? Mas à medida em que você já consegue olhar a sua situação, a chance de você já mudar para pelo menos se defender numa relação onde você é o acolhedor, você já vai conseguir. Porque daí o outro vai olhar e vai falar, peraí, eu não posso mais fazer isso com ele, você não entra em ressonância. Você não vai no mesmo movimento do outro. As mesmas atitudes implicam nos mesmos resultados, vale a pena mudar um pouco de vez em quando, né, doutora? Exatamente. Pra gente finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse um recado para quem está nos assistindo e percebe que é esse egoísta, doutora. A gente falou muito de quem é a vítima, para se rever, para se ver na relação, mas às vezes o egoísta
tem um movimento que talvez para ele também seja, talvez ele também sofra de ter tantos ciúmes, de ter tanta posse, porque são sentimentos de falta de autoestima também, não são, doutora? São sentimentos de falta de autoestima, de um medo muito grande da felicidade. Um medo muito grande de suportar o vazio e o buraco. À medida em que o egoísta consegue abrir mão das suas razões e das suas necessidades e olhar para o outro, ele consegue se humanizar mais e viver de uma forma mais serena. Doutora, prazer recebê-la aqui, viu? Muito obrigada por todas as dicas. Quem quiser entrar em contato tem o telefone do consultório, que é o 0 operadora 119 8131 9113, e também pode encontrá-la no Facebook como Luciene Fogaça, facinho de você encontrar, tá? Tem fanpage, né, doutora? Tem fanpage. Muito obrigada, viu? Prazer recebê-la aqui mais uma vez. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde.